Bom dia, irmãos. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2023. Bem-vindos à EBD Online da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje estudaremos a lição de número 6 da revista Compromisso. Tem o seguinte título: Deus instrui seus adoradores. A base é do livro bíblico chamado Levítico e o nosso texto áureo está em Levítico, capítulo 19, versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Bem, irmãos, as instruções do Senhor tinham profundas razões para serem transmitidas ao povo de Israel de forma firme, especialmente para os proteger e não serem influenciados pelos povos que estavam ao redor. Primeiro, porque eles vinham de uma origem de escravidão, desde que saíram lá do Egito. Segundo, porque o povo precisava ser preparado para entrar na terra prometida, Canaã, onde habitavam povos pagãos, de costumes estranhos e muito idólatras. E em terceiro lugar, porque o povo já havia falhado feio, conforme está em Êxodo, capítulo 3, quando construíram um bezerro de ouro e adoraram como se fosse um deus. E nessa ocasião, o Senhor diz: Tenho visto que este povo é de dura cerviz. Êxodo, capítulo 32, versículo 9. Então, realmente, o Senhor precisava de dar instruções a esse povo com uma firmeza moral e transmitindo especialmente a Moisés instruções específicas para a própria proteção do povo e para que eles pudessem se conduzir bem. Então era necessário uma preparação com firmeza moral, como eu já disse, e também uma firmeza espiritual. E especialmente no livro de Levítico, essas instruções são passadas minuciosamente, não só aos sacerdotes, que são da tribo de Levi, por isso eles são levitas, como também a todo o povo. Como vemos em Levítico, capítulo 1, versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte: Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: Diga o seguinte aos israelitas, ou seja, as ordenanças eram para todo o povo e não somente para os sacerdotes. É bom nós termos aqui uma palavrinha de esclarecimento com relação a essa tenda do encontro. Em algumas versões está escrito tenda da revelação ou tenda da congregação. Mas, afinal, o que significa a tenda do encontro ou da revelação ou tenda da congregação? Em Êxodo, capítulo 33, dos versículos 7 a 11, ali há uma explicação do que realmente significa essa tenda do encontro. E nos diz o seguinte: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, o povo estava sendo instruído como se apresentar diante de Deus de maneira digna para adorá-lo, pois o Senhor instrui para que o povo seja separado e afirma: Não sigam
os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Levítico, capítulo 18, versículo 3. E ainda diz mais o seguinte em Levítico, capítulo 19, versículos 1 e 2. Nos diz o seguinte: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Inclusive, esse versículo é o nosso texto áureo. Agora, nós temos aqui um capítulo que fala sobre a expiação de pecados relacionais ou sociais. No capítulo 5 de Levítico, são apresentados vários sacrifícios para expiar os pecados em forma de holocausto. E os pecados podem ocorrer de duas formas: com relação a Deus ou com relação ao próximo, que podemos chamar de relações interpessoais. Bem, aqui nesse ponto, os pecados só eram perdoados através de sacrifício. Também é bom lembrar que a palavra holocausto é uma palavra de origem hebraica que significa fazer subir a Deus em fumaça através da queima integral de animais. Em nossa era, o holocausto também tem um outro significado, também muito triste, porque ele se deu, ao invés de com animais, ele se deu com pessoas. Foi com o massacre de milhões de judeus pelos nazistas. Esse período negro foi de 1933 até o final da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1945. Então, foi um período longo de massacre para a exterminação dos judeus, como era desejo dos alemães nazistas. Graças a Deus que a essa altura eles perderam a guerra. Agora, voltando aos pecados relacionais, nós podemos observar que nos 10 mandamentos, nós vemos que ele também pode ser dividido em duas categorias: pecados contra Deus e pecados contra o próximo. Nós podemos observar que exatamente nos 10 mandamentos, os primeiros 4 versículos, eles se referem a pecados contra Deus, que nos diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Está em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 3 ao versículo 8. Então, esses 4 primeiros versículos dos 10 mandamentos, eles se referem a pecados contra Deus, com relação a Deus. Os demais pecados, que restam 6 para completar o decálogo, eles se referem com pessoas. Então, por isso, nós podemos dizer que os últimos 6 versículos são pecados relacionais. São eles: honra a teu pai e a tua mãe. Se não fizermos assim, nós não teríamos dias em abundância em nossa vida. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Então, esses 10 mandamentos, eles estão em Êxodo, capítulo 20. Conforme eu acabei de dizer, os 4 primeiros versículos se referem ao temor com relação a Deus e os demais versículos se referem a relações interpessoais, porque são atitudes que as pessoas têm com relação a outras pessoas. Agora, no capítulo 5 de Levítico, nós vemos aqui várias instruções
que na verdade elas são um desdobramento daquilo que anteriormente foi falado no decálogo dos 10 mandamentos, sendo que aqui em Levítico essas instruções elas são passadas de uma forma mais minuciosa, de formas melhor explicadas. Por exemplo, falso testemunho, que está em Levítico, capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte: se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não o declarou, sofrerá consequências da sua iniquidade. Agora, também no capítulo 5, versículo 2, fala sobre contaminação por ter tocado em cadáver, ainda que involuntariamente, sem querer. Nos diz o seguinte: ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja de morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. E no versículo 4, fala sobre pecados por palavra ou juramento, que nos diz o seguinte: se alguém impensadamente jurar ou fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando o souber, será culpado. Quer dizer, assim que ele tiver consciência do que ele fez por palavra ou juramento, ele será considerado culpado. E no capítulo 6 de Levítico, nos fala sobre a exploração do necessitado, também como pecado, que nos diz o seguinte: se alguém pecar cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometerá pecado. Esses textos estão em Levítico, capítulo 6, versículos 2 e 3. Agora, nós temos também ainda em Levítico 6, nós temos aqui exploração do necessitado, ou seja, apropriação de algo alheio mesmo que encontrar perdido. Nos diz o seguinte: se alguém pecar cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, ele terá que devolver o que roubou e tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Ele fará restituição plena e acrescentar a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia que apresentar a sua oferta pela culpa. Então, quem cometesse qualquer um desses tipos de pecado, além do arrependimento e além de ter que confessar, ainda teria que apresentar uma oferta para expiação daquele pecado ou daquela falta. Em Levítico, capítulo 6, dos versículos de 2 a 7, nos diz o seguinte: e por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará apropriação por ele perante o Senhor
e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Agora nós temos ainda no capítulo 6, expiação da culpa após confessar e restituir, se for o caso. Esses pecados, eles deveriam de ser expiados com a apresentação de uma oferta pela culpa. Mas não era só isso. O culpado deveria confessar a sua culpa e só depois apresentar ao sacerdote a oferta correspondente. Então, o culpado, ele deveria de fazer essas duas ações. Não bastava apenas ele levar uma oferta para o sacerdote. Ele precisava de se desculpar com o ofendido e somente depois levar a oferta para expiar aquela culpa. Se fosse uma penhora ou uma apropriação indébita, ele deveria fazer a restituição do valor do título com acréscimo de 20%. Esse comentário está na nossa lição da nossa revista Compromisso, na página 31. Foi um comentário muito interessante do autor. Então, a ideia da palavra que expressa essa culpa, ela tem um significado forte. Ela significa defraudar. Nestes casos que nós acabamos de estudar, então isso é uma espécie de defraudação. E o salmista declara que nada é oculto perante o Senhor, conforme podemos ver em Salmo, capítulo 69, versículo 5, que nos diz o seguinte: Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Agora nós temos expiação de pecados contra o cerimonial, que já está no capítulo de Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11. É interessante lembrarmos que boa parte do cerimonial religioso era de comidas e bebidas, e havia restrições com relação a alguns animais para oferta por serem considerados impuros ou imundos. Alguns por rastejarem e serem associados à serpente, lá desde o pecado original, né? Então, a serpente ela é associada ao pecado, então ela é considerada um animal impuro. E outros por comerem carniça. Em Levítico, no capítulo 11, dos versículos de 1 a 8, existe uma lista extensa de vários animais que são considerados impuros para serem ofertados em holocausto ao Senhor. Vou dar aqui alguns exemplos: camelo, coelho, lebre, porco. Além de não comer, não podiam nem tocar, nem se eles estivessem mortos. Eles são, de qualquer forma, considerados impuros. Outras coisas imundas e impuras. Em seguida, há uma relação de peixes que podem ser consumidos. Mas tem um porém, desde que tenham escamas e barbatanas. Então, qualquer outra espécie, mesmo que ainda do mar ou de rios, que não tivesse escamas ou barbatanas, também eram consideradas impuras. Então, ainda há uma extensa relação de animais considerados impuros, e se algum deles, mesmo que fosse um inseto, caísse numa panela de barro, mesmo estando morto, tudo que estivesse na panela ficaria impuro, e essa vasilha teria que ser, sabe o quê? Ela teria que ser quebrada. Este fato está em Levítico, capítulo 11, versículos 20, completando com o versículo 33. Agora, outro quesito é com relação à impureza dos animais. Por que essa impureza? Também havia uma explicação
sobre a classificação de pureza ou impureza desses animais, pois alguns povos em redor, como os cananeus, eles sacrificavam qualquer tipo de animal, sem nenhuma restrição em seus cultos pagãos. Então, pode ser que seja um dos motivos de o Senhor estipular critérios de separação para distinguir o puro e o impuro. Em Levítico capítulo 12, há um capítulo que fala sobre a mulher. E há orientações sobre a saúde e o zelo do corpo da mulher. Então, nos diz o seguinte: a mulher, ao dar à luz ou em seu período menstrual, ela era declarada imunda. É estranho para nós, falarmos essa questão, mas tem uma razão diante da sabedoria de Deus. Pois, como havia perda de sangue no nascimento de uma criança, então aplicavam-se as leis da purificação. Está no capítulo 15, do versículo 16 a 18. Então, o fato de que as mulheres se tornavam impuras nesse período, isso não as desvalorizava enquanto pessoas. Na verdade, era uma proteção para a mulher, pois precisavam de um tempo de preparação e também para descansar, até que pudessem voltar às suas rotinas. Era um período de cuidado, era uma separação voltado para a recuperação de sua saúde. Hoje, em nossos dias, nós temos o resguardo, não é verdade? As mulheres, após um parto, elas têm um período também de descanso, de proteção e de resguardo. E sobre a purificação da mulher, em Levítico capítulo 12, versículos de 6 a 8, nos diz o seguinte: e quando se completarem os dias de sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Também em Levítico nos diz o seguinte: quando era uma família pobre, eles, ao invés de levar um animal de grande porte ou de médio porte, como um cordeiro, eles poderiam ofertar uma rolinha ou uma pombinha. Então, ele os oferecerá ao Senhor para fazer a propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. E se ela não tiver recursos, como eu já disse, para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta de pecado. Assim, o sacerdote fará a apropriação por ela e ficará pura. Agora sobre o homem. Em Levítico capítulo 15, também o homem seria considerado impuro se tivesse algum corrimento. O autor da lição sugere ser doença venérea. E menciona que em nosso tempo há um número alarmante de doenças sexualmente transmissíveis, que são as chamadas DST, e só no Brasil, segundo a OMS, ocorre 12 milhões de casos de doenças sexualmente transmissíveis por ano. Esse comentário está na revista Compromisso, página 32. E em Levítico capítulo 15, de versículo 2 a 4, nos diz o seguinte: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. E quando um homem sarar do seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação, lavará as suas roupas e se banhará em água corrente, e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os sacrificará.
um como oferta pelo pecado e outro pelo holocausto. E assim fará a propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do seu fluxo. Agora temos em Levítico capítulo 16 o dia da expiação. Esse era para Israel um dia muito especial e muito importante. O sacerdote, no caso Arão, depois de fazer a expiação por si mesmo e por sua família, tendo as vestes adequadas e se banhado, ele oferecia o sacrifício anual por todo o povo. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez ao ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Levítico, capítulo 16, versículo 34. Concluindo, quando lemos Levítico, na verdade, é difícil entender todos os detalhes que envolvem um cerimonial de holocausto para a expiação de pecados. Realmente, por mais que nos esforcemos em entender que era a cultura e Deus tinha um propósito naquele tempo, mas para nós ainda é muito difícil nós termos um pleno entendimento. Até o próprio sacerdote, no caso Arão, ele precisava primeiro expiar seus próprios pecados para depois os pecados do povo. Neste ponto, é bom lembrar que os sacrifícios no Velho Testamento, eles apontam para o sacrifício perfeito e final de Cristo. Hoje, pela graça misericordiosa de Deus, não mais precisamos derramar sangue, pois Jesus Cristo já derramou o seu sangue por nós, de uma vez por todas, conforme vemos em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, para podermos finalizar a lição de hoje, quando nos diz o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. E essa é a nossa salvação em Cristo. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios com animais, porque Jesus Cristo, de uma vez por todas, já fez o sacrifício por nós. Que Deus nos abençoe, um bom domingo, fiquem com Deus. E obrigado por estarem comigo aqui neste momento desta palavra. Bom dia.